Seja bem-vindo ao canal Amor Divino, onde o amor de Deus chega até você por meio da palavra e orações. Somos recriados em Ti, Divino Coração. Em nome do Pai, que me criou, em nome do Filho, que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Estou aqui para compartilhar um pouquinho mais sobre a divina vontade. Sei que ao me ouvir falar da divina vontade, soa como algo novo. Vocês podem até se perguntar, como assim? Estou na igreja, sempre leio as Sagradas Escrituras e nunca me dei conta, não ouvi sobre divina vontade. Mas posso assegurar a vocês que é antigo. O próprio Jesus, há mais de 2000 anos, nos revelou. Ele nos revelou o Pai, o reino, a vontade do Pai, e que nós falamos divina vontade por meio do Pai Nosso. Jesus, na sua humanidade, não fez nada a não ser revelar o Pai, falar do reino e viver a vontade do Pai. Por isso, Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Eu creio que as revelações que o próprio Jesus fez à serva de Deus, Luísa Picarreta, é uma grande graça a todos nós, nos faz olhar, ver e compreender de maneira nova todos os ensinamentos deixados-nos por Jesus. Ao ler as Sagradas Escrituras, ao ler o Catecismo, ao ouvir as homilias, os ensinamentos nos dados pela Igreja, temos uma compreensão nova. Entendo como se dignos do Espírito Santo e recebemos na alma a sua luz, que é elevada acima da inteligência humana. Então, começamos a ver o que antes ignorávamos. Meus irmãos, o reino da divina vontade é para todos, para toda a humanidade. Da mesma forma que o Pai Nosso é universal, Jesus, cumprindo a vontade do Pai, veio salvar não só a mim, a você, mas Ele veio salvar e redimir a humanidade inteira. Quando eu falo divina vontade, é um despertar para a vontade de Deus. Então sempre eu direi a vocês, não é uma devoção, é uma vivência, é eu desejar, é eu querer, é eu fazer a vontade de Deus. Mas tem um detalhe, o Pai, Ele nos deu o livre-arbítrio e nós somos livres para escolher se queremos fazer a vontade do Pai. E Jesus, que nos revela o Pai, também nos dá a liberdade. Sei que muitos de vocês já viram uma imagem no qual Jesus está a bater na porta. Essa porta é nossa alma. E se nós abrirmos, se nós abrirmos, Ele fará sua morada. Mas se nós não abrirmos, Ele não entrará. Ele respeita a nossa liberdade, a nossa decisão. Então, viver a divina vontade é dar essa liberdade a Jesus, para que Ele possa
entrar em nossa alma, Jesus possa viver em nossa alma e reinar com sua divina vontade. Em João, capítulo 14, versículo 23, Jesus diz: Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará. E eu e meu Pai viremos nele e faremos nossa morada. Existe essa presença de Jesus em nossa alma. Jesus é uma presença. Ele está presente em nossa alma. Ele, a segunda pessoa de Deus Trino. Jesus, Deus, humanado presente em nossa alma. E assim, o Espírito se faz presente em nós. João, capítulo 14, versículo 16 e 17, está assim. Jesus diz: Eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro advogado, para que permaneça com vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê e nem o conhece. Pelo batismo, nós nos tornamos templos de Deus, morada do Espírito Santo, co-herdeiros de Jesus, herdeiros do céu. Viver a divina vontade é fazer a vontade de Deus, é obedecer a Deus, é renunciando à nossa vontade, para que a vontade de Deus reine em nós. Lembra quando Jesus, conversando com a samaritana, João, capítulo 4, versículo de 23 a 24, ele diz: Mas é chegado a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade, porque são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Esses filhos adoradores somos nós, os filhos da divina vontade. Meus irmãos, então vocês podem pensar, como assim? Então ficaremos em uma capela em adoração perpétua? Ah, isso seria ótimo, não é mesmo? Não, nós temos nossa vocação, a nossa missão. Às vezes a minha vocação é o matrimônio, tenho que ser esposa, tenho que ser mãe, tenho que cumprir com os meus deveres, né? O esposo, o pai, também tem seus deveres a cumprir. Ou às vezes é religioso, religiosa, né? Que tem sua missão, tem seus afazeres também. Quando eu digo adorar em espírito, ou viver segundo o Espírito, é estar continuamente em comunhão com Deus, é ter a mentalidade de Cristo, é cultivar as virtudes, é buscar as virtudes, é romper com os vícios, é romper definitivo com o que é da carne, romper com o pecado. Assim, nos tornaremos agradáveis aos olhos do Pai. No livro As 24 Horas da Paixão, na hora quarta, nas reflexões e práticas, lá nos diz: com a intenção
a alma há de encontrar-se em todos os tabernáculos do mundo, para ser sua companhia permanente, e com esta intenção realizar todas as ações do dia. O primeiro tabernáculo está em nós, no nosso coração. Portanto, é necessário prestar atenção a tudo que o bom Jesus quer realizar em nós. Enquanto está no nosso coração, muitas vezes Jesus nos faz sentir a necessidade da oração. É Jesus que deseja rezar e nos quer com Ele, identificando-se, por assim dizer, com a nossa voz, com nossos afetos e com todo o nosso coração, para fazer com que a nossa prece seja uma só com a sua. Assim, para honrarmos a oração de Jesus, estaremos atentos a emprestar-lhe todo o nosso ser, de modo que o amante Jesus eleve o céu à sua oração, para falar com o Pai e renovar no mundo os efeitos de sua própria oração. É necessário que estejamos atentos aos nossos impulsos interiores, porque o bom Jesus ora nos faz sofrer, ora nos quer orantes, ora nos deixa num estado de ânimo, ora noutro, para poder repetir em nós a sua própria vida. Suponhamos que Jesus nos propicie ocasião de exercer a paciência. Ele recebe tantas ofensas das criaturas que sente impelido a tomar o instrumento de flagelo para atingir as criaturas, e eis que nos oferece ocasião de exercer a paciência, e nós devemos prestar-lhes honras, suportando tudo com paz, assim como Jesus padeceu. E a nossa paciência arrancará das suas mãos os instrumentos de flagelos que as outras criaturas lhe atraem, porque em nós ele exercerá sua própria paciência divina. E como a paciência, assim também as outras virtudes. No sacramento, o amante Jesus exerce todas as virtudes, e dele obteremos a fortaleza, a mansidão, a paciência, a tolerância, a humildade, a obediência. O bom Jesus dá-nos a sua carne como alimento, e nós lhe daremos com alimento nosso amor, nossa vontade, nossos desejos, nossos pensamentos, nossos afetos. Assim, competiremos com o amor de Jesus. Nada faremos entrar em nós que não seja Ele mesmo, de tal forma que tudo o que fizermos deve servir como alimento ao nosso amado Jesus. Nosso pensamento deve alimentar o pensamento divino, ou seja, pensar que Jesus está escondido em nós e quer o alimento do nosso pensamento. Assim, pensando santamente, alimentaremos o pensamento divino, nossas palavras, emoções, nossos afetos, desejos, passos, nossas obras, tudo deve servir como alimento a Jesus. Devemos ter a intenção de alimentar as criaturas em Jesus. Ó meu amável Jesus, nesta hora substanciastes a ti mesmo no pão e no vinho. Por favor, ó Jesus, tudo o que digo e faço seja uma contínua consagração de ti
em mim e nas almas. Minha doce vida, quando entrares em mim, faz com que cada uma das minhas emoções, meus desejos, meus pensamentos e palavras possam sentir o poder da consagração sacramental, de maneira que, consagrando todo o meu pequeno ser, me transforme em muitas hóstias para dar-te as almas. Jesus, meu doce amor, que eu seja a tua pequena hóstia para poder encerrar a ti o próprio em mim como hóstia viva. Meus irmãos, como é lindo! Eu espero que vocês tenham um pouquinho mais compreendido o que é viver na divina vontade. Para encerrarmos, repetimos novamente essa ejaculatória. Ó Jesus, meu doce amor, que eu seja a tua pequena hóstia, para poder encerrar a ti próprio em mim, como hóstia viva. Divino coração, fonte inesgotável da paz, no sangue e na água nós somos lavados, somos recriados em ti. Divino coração, braseiro ardente de amor, chama que queima, cura e purifica, somos transformados em ti.